Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, e esse é o primeiro vídeo onde eu comento um livro, especificamente para comentar um livro, né? Eu vou comentar um pedaço do livro A Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Nós temos o especial Nancy Pearcey aqui no canal, você precisa ver, eu converso, eu mostro os dois livros dela que eu tenho e um terceiro surpresa. E hoje eu quero comentar um ponto que eu acho muito importante, talvez, quem sabe, fundamental para muitas igrejas e muitos pastores e muitos jovens, tá? A Nancy conta muito da vida dela nesse livro, enquanto ela nos ensina o caminho certo para fazer as coisas. Bom, ela não é uma pastora, mas ela é muito inteligente, tá, irmãos? E ela tem muita coisa para nos ensinar, né? Bom, no livro dela, Verdade Absoluta, ela tem um capítulo chamado Sobrevivendo no Período Espiritualmente Estéril. Você pode ler esse texto que eu estou falando aqui na página 143, os 3 primeiros parágrafos aí. Eu vou resumir e aí a gente vai ler o parágrafo em questão aqui a respeito do problema. Ela conta que quando ela entrou para a escola, para a faculdade, ela passou por sérios problemas a respeito da fé. Por quê? Jovem, havia sido criada na igreja e ela não tinha certeza das coisas de Deus ainda. Ela cresceu sem ter resposta a respeito dos ismos, né? Bom, a gente vai falar da faculdade hoje, a gente vai falar de fascismo, socialismo, comunismo, capitalismo, e por isso foi importante trazer aqueles 2 vídeos a respeito dessas definições. Eu acho que isso marca um novo começo para o canal. Agora, tendo as definições, nós conseguimos falar em pé de igualdade, né? Os termos foram definidos, a gente pode continuar. Bom, acontece que quando ela entra na faculdade, além desses ismos, existem outras coisas, como materialismo, né, que era muito forte na época dela. Eu não sei como é que está a faculdade hoje. Ateísmo, a ciência também, tentando tomar ali o espaço. Com isso, a Nancy Pearcey entrou em crise espiritual. Ela começou a duvidar a respeito da fé, até porque essas filosofias são muito convincentes quando você não tem base. Se você não sabe a Bíblia, dentro da teologia bíblica, dentro do contexto, de forma apologética também, você pode ser facilmente levado por ventos de doutrinas. E o apóstolo Paulo disse que isso aconteceria no fim, né? Isso tudo reflete o que Paulo chamou da imaginação das pessoas. Esses ismos fazem parte da imaginação das pessoas. Bom, o que acontece com o estudante que vai para a faculdade sem ter base apologética, bíblica e teológica? Ele facilmente se torna um ateu, ou ele facilmente abandona a igreja e vai viver no mundão, como vocês estão cansados de ver, né? Isso acontece em muitos lugares. E sobre isso que a Nancy vai comentar nesse capítulo. Na época dela, veja o que aconteceu. Ela passou por esse problema e ela foi procurar ajuda com os irmãos. Os irmãos não sabiam o que eram esses problemas. Então começaram a julgar a Nancy, dizendo que ela estava fraca espiritualmente. Dizendo que além disso, ela ainda não tinha certeza da sua salvação. Ou seja, eles se tornaram preconceituosos com ela. Ao invés de orientar, de ajudar, de mostrar o caminho, eles, sendo também ignorantes, porque não aprenderam, começaram a ser preconceituosos e dizer que, na verdade, ela estava fraca, ou que ela não tinha sido salva ainda. E a Nancy diz claramente: eu tinha certeza da minha salvação. Ou ela diz que eu tinha certeza de que eu tinha, sim, aceitado Jesus. É isso que ela disse, né? E esta Nancy depois vai estudar mais tarde com um dos maiores professores da época dela até agora, que é 20 e 21, século 20 e 21. Ela foi aluna, deixa eu ver que eu esqueci. Ela foi aluna de um cara chamado, cadê? Aqui, ó. Cadê o nome dele? Não colocaram aqui. Não colocaram aqui. Mas eu vou colocar aqui na descrição. A CPD não botou aqui. Francis Schaeffer, botou assim. Ela foi aluna de Francis Schaeffer, cara. Como é que você chega no nível desse, né? Não tem como chegar facilmente.
E aí ela vai nos orientar a respeito desses problemas, irmãos. E isso é importante. Olha, esse vídeo parece ser tão vazio de espiritualidade, né? Porque nós não vamos ler a Bíblia e tal, mas ele é um apoio tão grande para quem está fazendo faculdade. Vocês não têm noção do que é estar confuso a respeito da fé. E se você já passou pela faculdade, principalmente essas faculdades socialistas que a gente tem hoje, com esses professores esquerdistas e tudo mais, se você já passou por isso, você sabe muito bem o que a Nancy passou. Eu nunca fiz faculdade, tá? A faculdade que eu comecei a fazer era de teologia, e adivinha, ela também era liberal, ou seja, eu não fiz nada realmente, né? E aí eu saí. E aí tem o texto em questão, né? O texto importante da Nancy que está lá na página 143. Esse é terceiro parágrafo. Se você comprou o livro, vou mostrar de novo, ó. Abra na página 143. Terceiro parágrafo, ela diz o seguinte: apesar do estereótipo comum, as questões intelectuais nem sempre são mera cortina de fumaça para problemas espirituais ou morais. Ou seja, algumas pessoas acham que o problema intelectual que você tem é, na verdade, uma confusão espiritual, que você não está vivendo em pecado ou alguma coisa desse tipo, tá? Ela está dizendo, olha, nem sempre é isso, preste atenção, nem sempre é isso que está acontecendo. A fim de ser eficaz em preparar os jovens e profissionais para enfrentarem os desafios de uma sociedade secular altamente culta, a igreja precisa redefinir a missão de pastores e líderes, principalmente de mocidades, e incluir ensinamentos sobre apologética e cosmovisão. Dois ensinos que precisam entrar na igreja: apologética, como defender a sua fé, e qual é? Cosmovisão. É aí que o pastor vai ensinar na igreja, ou você, se você é professor de escola dominical, por favor, ouça isso também, né? Você pode levar esse material para os jovens e também para os adultos, né? A Nancy está falando dos jovens porque ela está falando do meio acadêmico ali, né, da faculdade. Muitas igrejas agem como se estudar fosse algo secular. Vamos pensar um pouco. Todas as mensagens de Jesus tinham base nas Escrituras. Quando Jesus era apologético, ele estava citando as Escrituras. Quando os apóstolos escreveram, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, João, quando eles escreveram, eles tinham um apoio escriturístico, ou seja, esses caras, eles eram muito acadêmicos. Paulo estudava muito, ele já sabia a lei, né? Aí Jesus tomou ele para si e aquela carga que ele tinha foi colocada como uma soma em cima da graça de Deus que ele estava aprendendo. E aí, quando ele ensinava o Antigo Testamento. Então, nós precisamos tirar essa ideia de que o estudo acadêmico é humano apenas. Não é humano, é espiritual também. Nós crescemos de forma espiritual quando estudamos também, principalmente as Escrituras, né? E ela está tocando justamente nesse problema. Vários jovens de igrejas que não prezam pela doutrina e pelas cosmovisões, ensinando o que está acontecendo no mundo, perdem jovens para o mundo. A gente sabe, se esse jovem for eleito, e nós queremos que ele seja eleito, ele vai voltar para Jesus, seja nessa igreja ou não. Né? Assim, Deus é soberano, ele vai cuidar dos seus, mas nós somos responsáveis por isso, né? Então a gente tem que pensar nisso também. O jovem que está indo para a faculdade sem preparo apologético, em 2 anos, você pode ter certeza que ele vai estar diferente. E não é um diferente bom. Não estou falando de tatuagem, de cabelo, não. Estou falando da mente. É ela que tem que ser preparada, tá? E a Nancy continua, ó. A igreja precisa redefinir a missão de pastores e líderes de mocidade e incluir ensinamentos sobre apologética e cosmovisão. Precisamos parar de repelir objeções à fé, A fé, taxando-as de mero subterfúgio espiritual. Temos de nos preparar para dar o que Schaeffer chamou de respostas honestas a perguntas honestas. Aí a gente vem para a grande questão, né, desse vídeo. Os pastores hoje,
estão tão acostumados a pregar só mais um sermão que eles não pensam no contexto social, cultural que nós vivemos. Já parou para pensar nisso? Toda vez que eu tento ler a Bíblia, ali, a minha bibliona está ali, ó, a grandona, eu penso nisso, né? Como é que está a mente do homem moderno em relação à palavra de Deus? Então, quando eu fui falar sobre o amor, por exemplo, eu citei os homossexuais, né? Ou seja, estou contextualizando dentro do nosso problema. Quando Jesus falou sobre amor, ele estava citando os fariseus e como eles agiam. Mas e nós? Como nós estamos agindo? Bom, esse é um convite para você ver o vídeo lá a respeito do amor, tá? E eu não dei nenhum spoiler sobre o vídeo, você tem que ver mesmo lá. Bom, nós precisamos contextualizar a igreja e a Bíblia, né? Fazer com que a Bíblia a Bíblia não, né? A Bíblia encontre o seu lugar na mensagem de hoje, no mundo moderno. Esta é a ideia. Não estou dizendo, e olha como muita gente pensou isso, né? Não estou dizendo em atualizar a Bíblia, tá? Estou dizendo em adaptar, não. Aplicar do jeito certo, beleza? Quais são os problemas? O ateísmo é um problema ainda. O que a Bíblia diz sobre ele? O agnosticismo é um problema, o gnosticismo é um problema, o materialismo é um problema. Eu duvido, se pregar contra o materialismo em muitas igrejas, nem os líderes ficam, tá? Porque muitos líderes são materialistas, né? Tem outras istas e outros ismos que precisam do socialismo. Vai pregar contra o socialismo numa igreja, às vezes o líder te expulsa, porque ele é socialista e você não sabe. Esta é a parte mais ridícula do cristianismo hoje. Mas é preciso pregar, beleza? Bom, essa foi a dica aqui do livro da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa deste vídeo. Se você aproveitou, comenta aqui embaixo. Fala o que está faltando no púlpito. Vamos combinar assim? Comenta o que está faltando nas mensagens do púlpito da sua igreja. Outras pessoas vão ver e vão responder também essas questões. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.